Olá e as boas-vindas a mais uma análise. Bem, a explicação que temos para hoje é, honestamente, absolutamente fascinante. Vamos ligar um estrangulamento físico ali no Médio Oriente diretamente à inflação global e ao comportamento dos mercados financeiros a nível mundial. E não se trata apenas de geopolítica distante e abstrata, de todo. É mesmo uma daquelas cadeias de eventos que afeta de forma estrutural a maneira como o capital se move e como as economias se sustentam hoje em dia. Vamos a isto? Ok, então vamos mergulhar nisto. Pensem bem. Como é que manobras militares e tensões altamente localizadas, a milhares de quilómetros de distância, conseguem forçar instituições absolutamente massivas, como a Reserva Federal dos Estados Unidos e o Banco Central Europeu, a adotarem caminhos completamente opostos? É de loucos, não é? A resposta a esta pergunta acaba por revelar a profunda fragilidade e, claro, a enorme interligação de todo o nosso sistema atual. Para hoje, o nosso guião foca-se nestes 5 pontos-chave. Vamos começar pelas tensões em Hormuz, passar por o choque energético global, explorar a assimetria entre os Estados Unidos e a Europa, analisar a divergência entre Fed e o BCE e, por fim, o impacto disto tudo nos mercados financeiros. Bora lá. Ponto número 1. As tensões no Estreito de Hormuz como um autêntico catalisador geopolítico. Sabem, o Estreito de Hormuz não é só mais uma rota de navegação qualquer. É, literalmente, uma das artérias energéticas mais sensíveis e vitais de todo o planeta. Para termos uma verdadeira noção da escala massiva do que se está aqui a passar, reparem bem neste número. 15 mil. Foram mobilizados 15 mil soldados dos Estados Unidos e cerca de 100 aeronaves para o chamado Projeto Liberdade. Estamos a falar de uma operação militar colossal, desenhada especificamente para escoltar navios neutros e tentar desbloquear este estrangulamento. E atenção, independentemente de qualquer visão política que se possa ter, o facto objetivo é que esta dimensão militar gigante mostra sem sombra de dúvida a urgência extrema em manter esta artéria a funcionar. E este ilustra na perfeição a absoluta rigidez deste impasse diplomático. E aqui, reportando estritamente os factos de ambos os lados. Vejamos, de um lado temos o Irão a avançar com um plano de paz de 14 pontos, alegadamente focado na estabilidade da região. E eles argumentam que qualquer presença militar americana é uma violação direta do cessar-fogo. Certo. Agora, do outro lado, a resposta dos Estados Unidos avança a duas velocidades impressionantes. O Tesouro arranca com a Operação Fúria Económica, o nome disto tudo, para tentar asfixiar financeiramente e congelar ativos iranianos. Ao mesmo tempo, o presidente Trump contorna os limites de 60 dias do Congresso americano, ameaçando-o abertamente com a ação militar iminente. É um braço de ferro duríssimo e está a acontecer em tempo real. Avançando para o nosso segundo ponto, o choque energético global e como vivemos num mundo cheio de estrangulamentos. Claro que este braço de ferro não acontece num vácuo, não é? Tem consequências drásticas e imediatas em toda a logística global do petróleo bruto. Aliás, a matemática por trás deste choque é de deixar qualquer um de boca aberta. Em condições normais, passam por este estreito uns impressionantes 20 milhões de barris de petróleo, todos os dias. Mas agora, devido ao conflito, o fluxo atual caiu a pique para apenas 2 milhões de barris diários. E sim, é verdade que existem oleodutos alternativos, através da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos e da Turquia, mas o problema é que eles só conseguem mitigar cerca de 8 milhões. Se fizermos as contas, o resultado final, um déficit global simplesmente massivo de 10 milhões de barris de petróleo perdidos por dia. É um rombo logístico gigantesco que o mercado energético, bem, simplesmente não tem como ignorar. E como seria de esperar, este estrangulamento expõe logo ansiedades geopolíticas muito mais fundas. Como o presidente Emmanuel Macron fez questão de alertar de forma bem clara, esta situação explain, e de que maneira, o preço altíssimo das dependências excessivas europeias. Quer tenha sido o gás no passado, quer sejam os receios futuros em relação à China, a verdade é que fica totalmente a descoberto a vulnerabilidade estrutural de toda uma região. Sublinha-se aqui a necessidade super urgente de uma autonomia estratégica real, especialmente quando estes fornecimentos vitais são subitamente cortados. O que nos leva ao ponto 3, a enorme assimetria entre os Estados Unidos e a Europa. Um verdadeiro conto de duas economias. Portanto, o ponto mesmo crucial aqui é este. Estamos a falar do exato mesmo evento, mas que tem consequências diametralmente opostas. De um lado, temos os Estados Unidos, que hoje em dia são produtores e exportadores líquidos de energia. O choque energético atinge o consumidor lá nas bombas de gasolina. Sim, sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, enche os cofres das gigantes empresas energéticas americanas, o que acaba por, de certa forma, equilibrar a balança económica do país. Agora, do outro lado, na Europa, o cenário é completamente dramático. A Europa é fortemente importadora de energia. Aqui, a inflação entra derrompante pelas fronteiras afora, sem qualquer almofada ou compensação interna. Resultado, os orçamentos das famílias são severamente esmagados e os custos industriais disparam brutalmente. É, na sua essência, um choque assimétrico clássico. E é aqui que entra o ponto 4.
A divergência entre a Fed e o BCE, digamos que são como dois relógios a bater ritmos diferentes. Ora, esta assimetria que acabamos de ver tem um impacto direto na forma como os bancos centrais reagem. E bem, olhando para dentro destas instituições, os dados falam por si. A Reserva Federal Americana, a Fed, que mantém as taxas ali entre os 3,5% e os 3,75%, tem um mandato duplo, certo? Tem de controlar a inflação, mas também tem de proteger o emprego. E isso tem gerado uma enorme pressão lá dentro. Para terem uma ideia, há uma divisão enorme nas votações de 8 contra 4, com 3 votos contra uma política de corte, algo que, acreditem, não se via desde 1992. Por outro lado, o Banco Central Europeu, bem, o BCE tem um mandato único, que é exclusivamente focado em combater a inflação. E por isso, a equipa lá mantém-se totalmente unificada contra esta escalada brutal de preços e já está a preparar ativamente o terreno para subidas de taxas que são, nesta fase, quase inevitáveis no horizonte. E claro, os mercados cambiais não ficam sentados à espera para ver o que acontece. A cotação do euro-dólar disparou rapidamente de 1,14 para 1,17. Esta subida acentuada é a prova viva de que os mercados já estão, neste preciso momento, a precificar de forma super agressiva esta divergência estrutural. A política em Washington vai para um lado e a de Frankfurt vai para o outro. O que nos traz à quinta e última parte da nossa análise, o verdadeiro impacto nos mercados financeiros. Aquilo que está abaixo da superfície. A questão é que, para se entender a fundo o que se passa na parte financeira, temos de olhar para lá daqueles títulos gigantes e bombásticos das notícias. Ora, o que é mesmo interessante aqui nesta métrica é o que esta aparente força está, na verdade, a esconder. Ouve-se por todo o lado que o S&P 500 continua a bater recordes atrás de recordes, certo? Mas, na verdade, esse crescimento positivo é empurrado quase exclusivamente por uma mão cheia de gigantes da tecnologia e fabricantes de semicondutores. Agora, e aqui é que as coisas mudam de figura. Se olharmos para o índice de ponderação igual, o RSP, aquele que dá o exato mesmo peso a todas as 500 empresas, a realidade inverte-se completamente, mostrando um crescimento negativo de menos 0,30%. Na prática, o que isto nos diz é que, enquanto alguns gigantes ajudam a mascarar os números gerais, a grande maioria do mercado real está de facto a encolher e a sofrer imenso com toda esta volatilidade energética e inflação. E toda esta pressão tremenda acaba por precipitar também realinhamentos globais gigantescos. Por exemplo, o anúncio da saída dos Emirados Árabes Unidos da OPEP, isto é um marco histórico. O objetivo deles é claro, impulsionar ao máximo a sua produção independente de petróleo até aos 5 milhões de barris por dia, isto até 2030. No fundo, é uma autêntica corrida contra o tempo. Uma corrida sem precedentes para tentar rentabilizar ao máximo os ativos energéticos tradicionais e roubar cota de mercado o mais rápido possível. Antes, claro, que a tal transição verde se estabeleça ao nível global. As velhas alianças começam a quebrar perante o peso dos interesses individuais desencadeados por este choque contínuo. Bem, e tudo isto deixa-nos com uma reflexão final que, sinceramente, dá muito o que pensar. Se um bloqueio tático, ali num estreito que tem apenas uns 30 km de largura, é capaz de fraturar desta forma o mercado global de energia, se é capaz de forçar uma cisão completa na política monetária dos maiores bancos centrais e ainda por cima mascarar a real saúde dos mercados financeiros, a grande pergunta é: o que acontece se este nível de tensão e este choque assimétrico se tornarem simplesmente um novo normal da economia mundial? Fica aqui a provocação sobre a verdadeira resiliência de todo o sistema em que vivemos e operamos todos os dias. Muito obrigada pela companhia e até à próxima explicação.